Olá! Hoje a gente vai mergulhar em 12 livros que fecham o Antigo Testamento. Eles são conhecidos como profetas menores, mas olha, só no nome mesmo. As mensagens deles são de uma força, de uma potência. Elas nos dão uma visão muito clara sobre justiça, amor e esperança. Então, vamos lá! A primeira pergunta que sempre surge é essa, né? Por que menores? Será que a mensagem deles tem menos peso do que a de profetas gigantes como Isaías ou Jeremias? É uma dúvida super comum, e a resposta, na verdade, é bem mais simples do que parece. E aqui está o pulo do gato. O rótulo menor não tem nada, absolutamente nada a ver com a importância ou o impacto do que eles disseram. É simplesmente sobre o tamanho dos textos. Seus escritos são mais curtos, só isso. Mas as ideias que vamos ver aqui, essas são tão profundas quanto as de qualquer outro profeta. Para organizar a nossa conversa, a gente vai passar por 4 grandes temas que costuram a mensagem desses 12 profetas. Primeiro, o chamado urgente por justiça social. Depois, a gente mergulha no amor, na misericórdia e no perdão de Deus. Em seguida, vamos entender o conceito do Dia do Senhor. E, por fim, a promessa de reconstruir tudo com esperança. E vamos começar com um dos temas mais fortes, o clamor por justiça social. Alguns desses profetas eram, sem exagero, verdadeiros defensores dos pobres. Eles não tinham medo de condenar a corrupção, a exploração e principalmente os rituais religiosos que eram vazios, que ignoravam o sofrimento das pessoas. E ninguém representa melhor essa luta do que Amós. Ele foi um dos primeiríssimos a bater na tecla de que religião e moralidade não andam separadas. Para Amós não adiantava nada fazer rituais e cultos se, ao mesmo tempo, a sociedade oprimia os mais fracos e a justiça era corrupta. A mensagem é reta e direta. A fé, para ser de verdade, tem que aparecer em ações éticas no dia a dia. Aí vem o profeta Miqueias e resume essa ideia de um jeito brilhante. Ele pega toda a complexidade da lei e destila em 3 ações simples e poderosas. Veja bem, não se trata de sacrifícios caros ou rituais complexos. É sobre praticar a justiça, amar a misericórdia e andar com humildade com Deus. Simples de falar, né? Mas um desafio e tanto para viver. Agora vamos para o nosso segundo tema. Aqui a gente vai ver como esses livros mostram o caráter relacional de Deus. É uma exploração do amor divino, de uma misericórdia que quebra nossas expectativas e de um perdão que muitas vezes parece impensável. Olha que interessante isso aqui. O profeta Oséias usa 2 palavras hebraicas fundamentais para descrever o amor de Deus. A primeira é ahab, que é o amor de escolha, sabe? A decisão inicial de Deus de fazer uma aliança. A segunda é hesed, que é a fidelidade, a lealdade que mantém essa aliança de pé, mesmo quando o outro lado falha. É um amor que não só escolhe, mas que também permanece. E essa complexidade fica muito clara quando a gente compara Jonas e Naum. Os dois falam na mesma cidade, Nínive, que era a capital do império inimigo. Jonas mostra um Deus tão compassivo que só misericórdia alcança até os inimigos, se eles se arrependerem. Já Naum anuncia o julgamento final sobre essa mesma cidade por causa da sua crueldade. Juntos, eles mostram essa tensão entre uma misericórdia infinita e uma justiça que uma hora chega. Nosso terceiro tema é talvez o mais dramático e muitas vezes o mais mal compreendido de todos, o Dia do Senhor. Muita gente associa isso só com destruição, né? Mas os profetas apresentam como algo mais. É como uma purificação necessária, um momento em que Deus age na história para julgar o mal e resgatar quem é fiel. 3 vozes nos dão perspectivas diferentes desse dia. Joel diz que uma crise nacional é um chamado para um arrependimento que vem de dentro, do coração, não só da aparência. Obadias, no livro mais curto do Antigo Testamento, foca na justiça, avisando que o orgulho e a traição serão julgados. E Sofonias, ele alerta contra a apatia espiritual, prevendo uma purificação que vai deixar para trás um povo humilde, que confia em Deus. E é isso que nos leva ao nosso último tema, que nasce justamente das cinzas desse julgamento. Depois da crise do exílio, um grupo de profetas se levanta para falar com um povo desanimado. Eles não oferecem só visões de esperança, mas um caminho prático para reconstruir a fé e a nação. No meio da confusão, da incerteza e do sofrimento, o profeta Abacuque recebe uma revelação que se tornaria um dos pilares da fé. Diante do mal que parecia vencer, a resposta que ele ouve é esta: a verdadeira vida, a sobrevivência vem da fidelidade, da confiança em Deus, não importa o que esteja acontecendo ao redor.
Por fim, os últimos profetas dão um guia prático para essa reconstrução. Ageu desafia o povo a colocar as prioridades de Deus em primeiro lugar, começando pelo templo. Zacarias dá visões de esperança, lembrando que a força verdadeira vem do Espírito de Deus e não do poder humano. E Malaquias, ele confronta o cansaço espiritual da nação, fazendo um último apelo por uma adoração que seja de coração. Certo. Então, o que a gente tira disso tudo? Quando olhamos para esses 4 temas juntos, surge uma mensagem única, que atravessa os séculos. E essa mensagem pode ser resumida em uma metáfora muito poderosa. E é exatamente isso. A mensagem desses profetas funciona como o fogo do ourives. As palavras duras de julgamento, os chamados por justiça, o objetivo final não é a destruição por si só. É um calor intenso que queima as impurezas, que queima a corrupção e a injustiça para que aquilo que é realmente valioso, a fé, a justiça, o amor, possa brilhar de novo, de forma pura. E assim, a gente termina com uma pergunta para a reflexão. Olhando para o nosso mundo hoje, com todos os desafios e crises que enfrentamos, qual dessas mensagens proféticas parece ser a mais urgente? O grito por justiça, a necessidade de amor e misericórdia, ou o chamado para viver pela fé no meio da incerteza? A resposta, talvez, seja que precisamos de todas elas, hoje mais do que nunca.